A perda de um dos pais ou responsáveis pode mudar completamente a vida de uma criança ou adolescente. Quando essa orfandade é provocada por feminicídios, homicídios, acidentes ou outras situações trágicas, surge também o desafio de garantir proteção, acolhimento e acesso a políticas públicas. Para enfrentar essa realidade, o Ministério Público de Minas Gerais lidera a criação de um comitê interinstitucional que vai discutir e articular ações voltadas para as crianças e os adolescentes em situação de orfandade. Quem conversa conosco agora é a promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes do Ministério Público de Minas Gerais. Olá, promotora Graciele, seja muito bem-vinda ao MP-MG Entrevista. Promotora, explica pra gente de que forma vai funcionar esse comitê. O objetivo desse comitê é criar políticas públicas de proteção a crianças e adolescentes que estejam em situação de orfandade. Várias instituições assinaram o protocolo de intenções de instituição do comitê. Então, o que nós estamos fazendo são as reuniões organizando para a instituição desse comitê, que tem como objetivo a criação de políticas públicas em favor dessas crianças e adolescentes. E essa orfandade, promotora, ela vem de quê? São várias situações, não é isso? Vários motivos. São várias as situações. Uma grave que a gente vem enfrentando são os feminicídios, um número crescente de feminicídios. Enquanto os números de homicídios no país vêm caindo, a gente vê ao contrário, mulheres sendo mortas. E grande parte dessas mulheres tem filhos que estariam sobre a responsabilidade delas. Então, crianças e adolescentes que ficam órfãos a partir desse crime. Mas não só o feminicídio, nós temos o Covid, que deixou, aí pais e mães que vieram a falecer em razão da doença. Nós temos outras situações como homicídio, não o feminicídio, mas homicídio de mulheres, pais, acidentes de trânsito, várias situações que levam à perda precoce de pais por crianças e adolescentes. O objetivo desse comitê é criar a referência de proteção. No caso do feminicídio, por exemplo, é aquela mãe cuidava daquela criança. Além do impacto, do trauma causado pelo crime em si, tem todas as consequências de você deixar de ter um cuidador. Então, quem vai cuidar dessa criança? Tem família extensa, tem pessoas que podem cuidar. Essas pessoas estão preparadas para receber essa criança, é preciso um auxílio. Então, são várias as situações que, se as políticas públicas não enxergarem essas crianças, se a gente não conseguir saber quem são, identificar que existem essas crianças, as políticas não chegam até elas. Então, correndo o risco de graves violações de direitos continuarem a serem interpretados contra essas crianças. Promotora, já existe uma estimativa de quantas crianças e adolescentes estão vivendo nessa situação de orfandade em Minas Gerais? A gente precisa de melhorar esse sistema de identificação dos órfãos. O Estado de Minas Gerais e o Estado brasileiro precisa identificar esses órfãos. Então, a gente tem que pensar como que isso seria possível. Toda vez que alguém morre, por exemplo, registrar na certidão de nascimento que tem filhos menores sob responsabilidade daquela pessoa, e aí se criar uma obrigação para o oficial do registro de comunicar ao Ministério Público, seria uma possibilidade. Então, esse comitê, o objetivo de formação dele é exatamente para pensar políticas, pensar fluxos que sejam, construir fluxos para garantir o direito dessas crianças e desses adolescentes. Bom, o primeiro passo é tentar saber quantos são e onde estão. E depois, promotora, são as políticas públicas. Quais seriam essas políticas públicas? Então, você vai saber quais são as políticas necessárias, se é necessário um auxílio financeiro mesmo, se aquela criança, aquele adolescente tem o direito ao auxílio, se atende aos requisitos da lei, se é necessário um amparo psicológico para aquela criança, para aquele adolescente, um amparo para a família,
que vai receber aquela criança, aquele adolescente órfão. Se é necessário até mesmo, às vezes não tem uma institucionalização, uma colocação em família substituta. Então, assim, é preciso olhar para cada uma das situações e verificar quais as políticas públicas precisam incidir, quais as políticas precisam chegar até aquela criança, aquele adolescente, para garantir que ela tenha proteção integral. Promotor, o que motivou a criação desse comitê? Porque se já não tem um número, né, se não se sabe quantos, o que motivou? Já se tem ideia? É uma ideia que surgiu? Na verdade, é algo que a ideia do comitê vem da constatação na prática de que existe uma lacuna, de que existe uma omissão do Estado em identificar essas crianças e esses adolescentes e promover a proteção deles. A orfandade é uma situação que ocorre na vida de uma criança ou adolescente que torna ela desprotegida. Então, lembrando que a responsabilidade de proteção de crianças e adolescentes é da família, do Estado e da sociedade. Então, se teve uma desproteção ali por parte da família em razão da perda de um dos responsáveis legais, e se essa criança está numa situação de vulnerabilidade, o Estado precisa agir. Então, se o Estado não está identificando essas crianças, a gente não está chegando até elas, é porque existe uma lacuna. Então, essas lacunas precisam ser supridas. E, por isso, a iniciativa do Ministério Público em convocar outras instituições para aderirem a um protocolo de intenções com o objetivo de instituir um comitê, institucionalizar um comitê que vá deliberar sobre as políticas públicas necessárias para a proteção dessas crianças e adolescentes. Quais seriam as consequências, vamos dizer, dessas crianças que já perderam os pais, ficaram órfãos, crianças e adolescentes, delas continuarem nessa situação? Poderiam até, por exemplo, cair na marginalidade? O que a senhora imagina sobre isso? Toda situação de desproteção, ela envolve riscos. Toda situação que uma criança e um adolescente é submetido na infância, principalmente na adolescência também, as condições, elas acabam impactando na própria formação dessa criança e desse adolescente. Então, quando uma criança ou adolescente, ele sofre um trauma, e esse trauma não é cuidado de forma adequada, ele pode causar marcas ao longo da vida dessa criança, desse adolescente, impactar toda a vida adulta de várias formas possíveis. Então, é obrigação do Estado intervir. A perda de um pai, de uma mãe, é um trauma. Então, o Estado precisa entender qual que é a situação daquela criança, daquele adolescente e proporcionar ali os recursos adequados para que eles tenham condição de superar esse trauma e se desenvolver de forma adequada, de forma que ele não fique vulnerável às adversidades da vida. Então, precisa preparar, precisa proteger. Qual a expectativa da senhora para esse comitê estar implantado, pronto e trabalhando? Nós estamos criando um plano de ação, exatamente. O comitê, não com o nome de comitê, né? Mas as instituições já estão trabalhando, no sentido de já criando um plano de ação com ações definidas para cada instituição e o comitê é só a formalização, mas as instituições, nós já estamos trabalhando para isso. No MP-MG Entrevista de hoje, nós conversamos com a promotora de justiça Graciele de Rezende Almeida sobre a criação do Comitê Interinstitucional que busca estruturar políticas públicas para identificar, acolher e proteger crianças e adolescentes em situação de orfandade, garantindo a eles o direito à proteção integral. O MP-MG Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.